Paz de Deus a todos os irmãos, e bênção, né? A gente poder estar mais uma vez nos encontrando, ainda que virtualmente, por meio das redes sociais, mas estamos começando mais um culto de domingo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, e eu queria aproveitar para mandar meu abraço a todas as famílias da igreja, aos nossos irmãos aqui de Jarinu, às nossas congregações locais aqui, também a congregação de Campo Limpo Paulista, e nós estamos realmente saudosos, né? Estamos aguardando aí que o Senhor nos dê a graça de, passado esse temporal que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos aí enfrentando, nós possamos voltar novamente a estarmos todos juntos ali nos templos, né? Tanto nas localidades aí, nos bairros, em Campo Limpo, como aqui também na nossa sede em Jarinu. Agradecemos muito a Deus pela tua vida que tem orado por nós, tem sido sustento de oração. Agradeço a todos que têm orado pelos pastores, pastor Valdemir, pastor Nino, que é nosso pastor auxiliar, a todos os pastores e pastoras, a toda a liderança que tem aí estado com certeza nos pés do Senhor, todos os irmãos, irmãs, cada vida que compõe essa nossa igreja são pessoas que nós entendemos têm se doado para que a gente possa fazer esta obra de Deus. A todos os amigos, carinhosamente, têm nos recebido sempre, nos têm ouvido e têm nos tratado, né, de uma forma assim, realmente muito abençoada, né, de uma forma muito graciosa. Nós agradecemos a todos os nossos amigos e mandamos um abraço a todos vocês, a todos aqui que são parceiros nossos, alguns que não estão, né, como membros dessa igreja, mas têm sido companheiros dessa jornada, e também a todos aqueles que nos ouvem, a todos de todas as denominações, de todas as religiões, aqueles que nos ouvem através da internet. Que Deus seja na tua vida. Estamos num tempo de nos ajuntarmos, de nos abraçarmos virtualmente, aí, entendendo que nós todos, irmãos, precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós necessitamos que o Senhor nos socorra. E nessa tarde, início de noite, né, nesse entardecer, que Deus possa falar conosco aí através dessa palavra inicial, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Que o Espírito Santo de Deus venha nos encher da tua presença, da tua paz, da tua alegria, que é tão maravilhoso, né? Essa presença do Espírito de Deus. É tão maravilhoso essa presença gloriosa do Espírito Santo, essa paz, né? Que só Ele pode trazer, só Ele pode deixar nos nossos corações, né? É tão maravilhoso saber que nós temos um Deus, né, que morreu por nós naquela cruz, mas mesmo assim não nos deixou órfãos, mesmo assim nos deixou o teu Espírito, né, para conduzir os nossos passos, para direcionar os nossos caminhos, né, para estar conosco todos os dias, nos ajudando, nos ensinando. É tão maravilhoso saber que nós temos um Deus cuidando dos nossos passos, né, como fala aqui no livro de Salmos 33, 13, 14, que fala: o Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens, do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus por essa palavra, né? Louvado seja Deus por esse amor que Ele derrama no nosso coração, amados, né? Por falar assim, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, né? Fala assim que Ele está lá dos céus, né? Eu posso ver assim o Senhor lá em cima no céu, no seu sublime trono, né? Sentado no seu sublime trono, né? Todo cheio de amor, todo cheio de poder, né? Todo cheio de glória. Mas mesmo assim, Ele não deixa de guiar os nossos passos. Mas mesmo assim, Ele não deixa de olhar para nós aqui na terra todo o tempo. Fala assim que Ele está todo o tempo, né? Que os olhos do Senhor estão fixos em nós. Ele vê cada passo que nós damos. Ele vê cada pensamento. Ele ouve, Ele pode ouvir os nossos pensamentos. Ele pode ouvir cada pensamento que nós temos, né? Cada sentimento que temos, né? Cada luta que passamos, cada tribulação, cada dor que sentimos. Ele vê tudo, Ele sente tudo, Ele sabe tudo, porque Ele está ali, né? Fala assim que Ele está ali do nosso olhando de lá dos céus. A palavra de Deus diz que o Senhor vela até pelos nossos sonos, né? Olha que maravilhoso, né? Que maravilhoso saber que nós temos um Deus que
cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Até quando nós estamos dormindo, nós temos um Deus cuidando, né? Preparando o nosso dia, preparando o nosso amanhecer, né? Guardando para que nós tenhamos um dia abençoado, para que nós tenhamos um dia maravilhoso na presença dele. Como é bom, como é maravilhoso saber que nós temos, né, um Deus tão grandioso, né? Guiando os nossos passos todos os dias, olhando para onde nós vamos, olhando para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos falhar, para que nós não venhamos errar, né? Cuidando de nós, deixou o teu Espírito, o teu Consolador, né? Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar o meu Consolador, eu vou deixar o meu Espírito para que vocês não fiquem órfãos, para que vocês não fiquem sozinhos. É necessário que eu vá, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito. Olha o amor de Deus, a preocupação do Senhor para conosco, né? O cuidado de Jesus, o amor de Jesus, né? Para conosco, de deixar o seu Espírito, para que nós não ficássemos órfãos, para que nós não ficássemos sozinhos, para que nós tivéssemos, né, onde nos consolar, onde nos buscar socorro, onde nos achegar nos tempos de angústia, no tempo de tribulação, porque o Senhor falou que viriam os tempos de angústia também, né? O Senhor falou que viriam os tempos de tribulação. Ele não falou que nós só ia termos, né, alegria, bonança. Não, Ele falou que viria sim os tempos de tribulação, mas que Ele ia deixar o seu Espírito, o seu Consolador, para nos ajudar, para nos conduzir, né? Para ser nas nossas vidas, para nos ajudar nesses momentos difíceis. É nessas horas difíceis, né? Que muitas vezes Ele até nos carrega no colo. Quando nós pensamos que não vamos conseguir, Ele até nos carrega no colo, né? É esse amor que o Senhor tem para conosco, de nos carregar no colo, de nos guardar. E Ele fala assim que nós não vamos poder fazer nada, né? Se Ele não for conosco. Nós não conseguimos fazer nada, nem mesmo um exército, um rei com seu exército, né, com homens poderosos, né, pode fazer alguma coisa, nem o cavalo com toda a sua força, né, mas o Senhor fará, né. Fala aqui, ó, Ele é o que forma o coração de todos, Ele que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de seu exército, nem homem valente se livrará pela sua força, né? Pela sua muita força. Nada pode nos livrar se não for o Senhor nas nossas vidas. Nada pode, né, nos livrar. Não adianta nós pensar que temos força, que somos fortes, né, que podemos com as nossas forças. O Senhor fala que não existe, que é só Ele que pode. É só o Senhor, né, que tem todo o poder, que tem toda a força, né, todo o domínio em tuas mãos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que o esperam na sua misericórdia. Ai, que lindo! Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão olhando para nós. Ele está olhando pelas nossas orações, pelas nossas súplicas, né? Por aqueles que o temem, por aqueles que o buscam, por aqueles que clamam, né? Que tem desejo da presença de Deus, que tem desejo do amor de Deus, que tem fome e sede a cada dia mais por Deus, a cada dia mais da presença de Deus. Os olhos deles estão sobre nós. Os olhos do Senhor, né? Ele não tira os olhos dele nem um instante sequer de nós, né? Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está ouvindo a nossa súplica. Que Ele está falando que não adianta a gente achar que vamos fazer com a nossa força. Não adianta nós acharmos, né, que nós temos força, que nós temos, né, força de um cavalo, força de homens de guerra. Não adianta isso. Ele está falando assim que Ele está esperando pelo nosso clamor, que os olhos dele estão olhando e esperando o nosso clamor, esperando o nosso joelho dobrado, a nossa humilhação, a nossa súplica, porque não é a nossa força que vai fazer nada, mas é a nossa adoração, é a nossa súplica. E é tão maravilhoso entrar na presença de Deus, né, amados? É tão maravilhoso, né, entrar na presença e sentir a glória de Deus nos envolver, sentir a presença do Espírito nos envolver. É tão maravilhoso, né? E é isso que o Senhor está esperando de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Ele está falando, não vá nas suas forças. Não vá, porque você não vai conseguir. Porque nós não vamos conseguir. Não vá, você não vai conseguir. Né? Não vá, porque os meus olhos estão naqueles que me temem, naqueles que me amam, naqueles que me buscam. Dobre o seu joelho. Dobre, clame, busque, porque é esse posicionamento que o Senhor quer.
Não é força que o Senhor quer. Não é força que o Senhor quer, mas o Senhor quer adoração, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer oração, o Senhor quer coração quebrantado, coração bom, coração humilde, coração sincero, coração perdoador, que ama, que perdoa, coração que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe ajudar o próximo, que olha para o próximo e não vê maldade, não vê coisa ruim, mas que olha para o próximo e vê que nós somos talvez pior do que eles, que nós também pecamos, que nós também falhamos, mas nós precisamos dos olhos do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos da misericórdia, da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Fala que os olhos do Senhor estão sobre nós para nos livrar para livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome, para nos conservar firmes até no tempo de fome, até no tempo que nós, de escassez, que nós não temos o alimento, que nós não temos, o Senhor provê. O Senhor proveu até o alimento na nossa mesa, é o Senhor que tem provido, é o Senhor que tem nos dado força para trabalhar, nos dado força para prosseguir, é o Senhor que prepara quando estamos desempregados, quando estamos sem o alimento na nossa mesa, basta clamarmos que o Senhor provê, que o Senhor virá, que o Senhor vai enviar um anjo para trazer o nosso alimento, para prover a nossa provisão daquele momento, como o Senhor fazia com o povo ali, no deserto. O Senhor não trazia o maná ali para o povo, o Senhor fazia sair água da rocha para que o povo bebesse, o Senhor trazia o maná do céu, o Senhor preparava codornizes, como diz lá, o Senhor preparava tudo para aquele povo, o Senhor trazia para aquele povo, e o Senhor fala que Ele prepara até no tempo de fome, até no tempo que nós não temos o alimento para pôr na nossa mesa, é Ele que está preparando, é Ele que está suprindo, é Ele que está trazendo, é Ele que está cuidando, é Ele que está com os seus olhos, em nós, fixo nas nossas vidas, amados, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém, amados? Aqui o Senhor fala que nós temos que esperar pela misericórdia dEle todos os dias. Nós temos que esperar pelo favor do Senhor todos os dias. Nós temos que esperar pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Nós temos que humilhar. Ali no livro de Daniel 9, versículo 20 em diante, fala, que Daniel, quando ele viu, que o tempo do povo ali estava terminando, o tempo de cativeiro estava terminando, ele se humilhou diante do Senhor, ele foi diante do Senhor pedir perdão, porque ele sabia que o povo estava pecando, que o povo continuava pecando, que o povo continuava errando, e que o Senhor tinha toda a autoridade, todo o poder, para que se o Senhor quisesse, o Senhor podia deixar aquele povo ali perecendo, deixar aquele povo sofrendo, mas ele foi, se humilhar diante do Senhor, ele foi dobrar diante do Senhor, ele foi jejuar, ele foi orar, dobrar os seus joelhos, pedir a misericórdia de Deus para o teu povo, pedir a misericórdia de Deus para a sua vida, para a vida daquele povo, E ali a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Daniel, que o Senhor ouviu e mandou o anjo, mandou o anjo para responder, para falar com Daniel que o Senhor tinha ouvido a oração dele, que o Senhor estava ouvindo a oração dele, que o Senhor já tinha entrado com provisão, que o Senhor ia mandar o seu rei, ia mandar o seu rei, que o Senhor ia mandar Jesus para morrer por nós, que o Senhor ia mandar Jesus, para viver aqui na terra, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a viver aqui nessa terra, como o Senhor mandou, Jesus, para nos ensinar e para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, Então Jesus já pagou um preço alto demais, Jesus já pagou um preço alto demais pelas nossas vidas. Agora Ele pede de nós, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso joelho dobrado, porque Ele foi, mas Ele deixou o Consolador, Ele pagou preço de cruz, pagou um preço alto, um preço de cruz, um preço de morte de cruz, mas mesmo assim Ele deixou o Consolador, mesmo assim Ele deixou o teu Espírito, mesmo assim, lá do alto dos céus,
Ele continua olhando por nós. Ele continua guiando os nossos passos, esperando o nosso clamor, esperando o nosso posicionamento, esperando que nós não venhamos ficar, prostrado, esperando que nós não venhamos, permanecer no erro, esperando que nós venhamos pedir perdão pelos nossos erros, pelas vezes que erramos, porque Ele sabe que nós vamos continuar errando, porque Ele sabe que nós falhamos, que vamos continuar errando, mas Ele está esperando que nós venhamos, todas as vezes que caímos, todas as vezes que falhamos, que nós nos dobramos, que nós pedimos perdão, que nós nos humilhamos, que nós nos derramamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, que nós venhamos, entrar no Santo do Santo todos os dias, porque é maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós, saber que nós temos um Deus que deixou seu único filho, que o Senhor falou, nós teremos aflição, sim, que nós teríamos aflição no mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós viéssemos, nos humilhar diante do Senhor, que nós viéssemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, como o Daniel ali fez, se humilhou diante do Senhor, pediu perdão por toda aquela nação, por todo aquele povo. O Senhor está esperando isso de nós, que nós venhamos pedir perdão pela nossa nação, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, perdão pelos pecados da nossa nação, perdão pelo pecado, do nosso povo, da nossa terra, porque o Senhor nos deu uma terra linda e maravilhosa, o Senhor nos deu uma terra perfeita para nós cuidar, para nós amar, e muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes, nós transgredimos e deixamos entrar coisas, sujeira no nosso coração, deixamos entrar sentimentos ruins, sentimentos que nos afastam de Deus, sentimentos que fazem com que nós pecamos, com que nós falhamos e deixamos de amar o nosso próximo, e esse sentimento não agrada o coração de Deus, esse sentimento não agrada, a Deus, e o Senhor pede, como o Senhor pediu para Daniel, que é um tempo de nós nos humilhar, que é um tempo de nós nos prostrarmos, que é um tempo de nós, jejuar e orarmos e clamarmos a face de Deus como Daniel, porque como fala aqui, os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor, o Senhor nunca deixou, O Senhor nunca deixou de cuidar de nós, o Senhor nunca deixou de nos amar, de colocar os olhos dele sobre nós. Mas como Daniel se humilhou, como Daniel se prostrou, que nós venhamos tirar esse tempo, que nós venhamos nos prostrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, clamarmos, porque é um tempo de clamarmos, é um tempo de nos humilharmos, é um tempo de clamarmos a face de Deus, de pedirmos o socorro de Deus pelas nossas vidas, pela nossa nação, pelo povo que sofre, por aqueles que estão num leito de hospital, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, por aqueles que estão passando fome, porque como o Senhor fala aqui, que mesmo num tempo de fome Ele está conosco, E nós sabemos que tem muitas pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que talvez estejam passando fome, que talvez ainda venha a passar fome, mas que nós venhamos clamar a Deus por essas vidas, que nós venhamos clamar a Deus por aqueles que estão lá nos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, perdão, por todas aquelas equipes lá que precisam trabalhar, os cozinheiros, faxineiros, perdão, que nós venhamos clamar a Deus por eles, que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor por essas vidas, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, porque o Senhor está sempre atento ao nosso clamor, sempre atento às nossas orações, porque o Senhor está, os olhos dele, o Senhor passeia sobre a terra olhando por nós, o Senhor guia cada passo, o Senhor guia cada tropeço que nós damos, o Senhor sabe. Cada oração que nós fazemos, o Senhor ouve. Cada erro que nós fazemos, o Senhor vê, o Senhor sabe. E o Senhor espera que nós pedimos perdão, que nós nos posicionamos. Vamos clamar, vamos nos humilhar, vamos buscar a face de Deus. Vamos ter desejo da presença de Deus. Vamos ter desejo da misericórdia de Deus. Vamos ter desejo de mais intimidade com Deus, de mais santidade com Deus, de entrar no santo dos santos, darmos a face de Deus, de contemplarmos a grandiosidade de Deus, o amor de Deus que é derramado sobre nós. Amém, amados? Amém. Vamos nos humilhar, vamos nos prostrar, vamos clamar, vamos orar, que o Senhor virá ao nosso socorro, que o Senhor sarará a nossa nação, que o Senhor sarará a nossa terra, porque o Senhor diz, é promessa do Senhor. É promessa do Senhor nos humilharmos, nos clamarmos, que Ele sarará a nossa terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e nos dê da Tua paz.
nos dê da tua alegria, do teu amor, que o Senhor visita cada enfermo, que o Senhor visita cada pessoa que sofre, que o Senhor visita cada governante, cada lar, cada família, cada jovem, que o Senhor trabalha no coração dos nossos jovens, que o Senhor trabalha em nossos corações e nossas vidas, que o Senhor nos dá uma chance, uma oportunidade de ser melhormos, de ajudar o nosso próximo, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de cuidar de vidas, de cuidar da nossa nação, de orarmos, de clamarmos pela nossa nação. Que o Senhor nos leva no Santo do Santo, que o Senhor nos leve a um tempo de intimidade profunda, de nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros, de nos arrependermos dos nossos pecados, né? E voltarmos o nosso coração a Deus, e voltarmos o nosso coração ao Senhor, a termos um coração perdoador, um coração que ama, que perdoa. Que o Senhor nos ajuda a amar, que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia. Que o Senhor volte o nosso coração a Ele. Que o Senhor volte o nosso coração. Que o Senhor derrama a unção sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrama graça, poder do Teu Espírito sobre nós. Sabedoria e autoridade do Senhor. Que o Senhor derrama sabedoria e autoridade do Senhor. Unção do Senhor para que nós possamos ser melhor. Para que nós possamos amar mais, cuidar mais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós precisamos de Ti. A nossa nação precisa de Ti, Pai. Os nossos governos precisam de Ti. Os nossos médicos, os nossos líderes precisam de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti. Venha o nosso socorro, Senhor. Venha o nosso socorro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. A paz de Deus seja com todos os irmãos. A paz de Deus, irmãos. A paz de Deus. É com alegria que estamos na presença do Senhor. Ainda, né, separados, mas eu sei que o Senhor tem nos unido em coração, né, em um só espírito para adorá-lo e buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Que o Senhor venha falar conosco essa noite através dos louvores, já tem falado através da palavra, das orações, que possamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Ele continua sendo a resposta para o nosso mundo, para a atualidade. Ele foi, Ele é e sempre será. Cristo é a resposta. Fortaleza, nós queremos te ver, Pai. Te busco, te procurarei. Silêncio. Te
Nossas vidas para a batalha, em tempos tão difíceis, Pai. Nós não sabemos às vezes como fazer, para onde ir, mas o Senhor nos dá a direção. É o Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, Papai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença, colocamos, Senhor, as nossas vidas, queremos descansar em Ti. O Senhor, Pai, Cristo é o Senhor. Aleluia. Invoquei ao Senhor, Rei dos Reis, grande Deus, e a terra se abalou. Deu-me força, adestrou minhas mãos pra batalha e fez resplandecer minha luz. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, firmou meus pés sobre a rocha. Oh, meu Deus, eu salto muralhas. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Invoquei ao Senhor, sem grande Deus, e a terra se abalou. Deu-me força, abençoou minhas mãos pra batalha e fez resplandecer
com os amados irmãos, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder estar falando com os irmãos. Estou aqui para poder fazer um período de oração juntamente com os irmãos nesta oportunidade, mesmo através desse vídeo. É uma alegria nós podermos estar louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Prepare o seu coração através desse momento de oração, através dos louvores que serão entoados. E Deus estará usando nesta noite a vida da minha esposa, minha querida esposa, pastora Miriam, para trazer uma mensagem para a gente. Mas eu gostaria neste momento de oração, pautar a nossa oração pela palavra de Deus. Nosso irmão, o profeta Neemias, lá no capítulo 8, no versículo 10, Israel estava numa situação lastimável, em ruínas. O povo estava triste e abatido. Mas ele convoca o povo e diz para o povo se alegrar. E ele diz lá no capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Devemos nos alegrar no Senhor e na esperança que temos de que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E que tudo isso vai passar e nós estaremos para sempre com Ele. E eu gostaria de deixar também lá o profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, onde ele diz que porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, e me exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pudéssemos estar aqui hoje, juntamente com o nosso irmão Abacuque, e pedisse que ele conduzisse essa oração, eu creio que ele faria a seguinte oração, meus irmãos. Eu quero orar com vocês nesta noite, que ainda que essa pandemia não passe, que ainda que não haja vacina suficiente para todo mundo, que ainda que não haja um remédio eficaz junto com os especialistas e todo mundo que trabalha em prol dessa pandemia, ainda que as dificuldades tenham passado e assolado a nossa porta, desemprego, tanta enfermidade, tanta tristeza, tanta luta, que ainda que a nossa despensa esteja um pouco mais vazia por conta de todos os preços absurdos e tão caro que estão as coisas, os mantimentos, que o nosso cartão de crédito talvez esteja estourado, que ainda que a situação que nós estamos vivendo parece que não tem controle e parece que não pode mudar, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amados irmãos, o que importa para nós, os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram para ele: Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios se submeteram a nós. Jesus diz para ele: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite, Pai querido, exaltar e nos alegrarmos na Tua salvação, exaltarmos e nos alegrarmos, Pai querido, na unção do Teu Espírito Santo que tem conduzido as nossas vidas, nos alegrarmos, Pai querido, em meio a tanta dificuldade, a tantos problemas que estamos passando, tantos irmãos, Pai queridos, enlutados, tantas famílias enlutadas, mas nós queremos, Pai querido, nos alegrar na Tua salvação e abençoar e pedir a Sua bênção sobre cada irmão, cada lar aqui representado, sobre a Tua amada igreja nessa face da terra, que o Senhor continue nos abençoando, derramando sobre cada um de nós a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos prosseguir na Tua presença. Oh, Pai querido, fortalece os lares, fortalece a Tua igreja, Pai querido. A Tua igreja somos cada um de nós que busca a Tua presença e que reverencia o Teu Espírito Santo. Nós estamos longe dos templos, da casa do Senhor, da edificação, aonde nós nos reunimos para Te adorar, mas isso não impede que o Senhor seja adorado na beleza da Tua santidade. E neste momento nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite cada lar, cada irmão que está ouvindo este momento, este culto, Pai querido, este vídeo culto que está sendo transmitido através das redes sociais, que o Senhor alcance as famílias, Pai querido, repreende, Pai querido,
todo o mal que estiver sobre a vida da tua igreja, sobre a face dessa terra, sobre a nossa nação, nos deixe cair em tentação, Pai. Livra-nos deste mal, livra-nos deste mal pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Alcança os teus servos, tuas servas, teus filhos e tuas filhas e abençoa cada lar, cada família, Pai querido. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos pela vitória que o Senhor tem nos concedido no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Senhor, és bem-vindo aqui, Pai. Nosso coração é o teu lugar. Da glória, eu abro meu
o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, aleluia. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Ele me ama, Ele me amou. Que a paz de Deus seja com todos os irmãos, que o Senhor continue abençoando a cada lar. A paz de Deus a todos os amados irmãos, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, através desse vídeo culto, mais um culto para a glória do nosso Deus. Seguimos aqui, ainda aqui através das redes sociais e com algumas limitações devido a esse tempo que nós temos passado, tempos difíceis, tempos incertos, tempos tão temerosos, mas nós seguimos aqui anunciando a palavra de Deus e muito mais que anunciando, mas crendo que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, está assentado no trono e Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Ele está no controle da nossa vida. Então nós temos a quem recorrer. Nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, que nós podemos então encontrar abrigo, encontrar refúgio, fortaleza, socorro. Que a palavra diz que Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então eu oro para que essa palavra, aquilo que o Senhor tem compartilhado um pouco o meu coração, que essa palavra também possa ir de encontro com você que está nos ouvindo agora, e essa palavra ela possa trazer então um despertar na sua vida, que ela possa trazer esperança e direção nesse tempo que nós temos passado, em nome de Jesus. A palavra ela está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e Jesus vai usar aqui uma parábola, onde ele vai falar sobre uma história sobre as 10 virgens, e a palavra diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola, então, ela vai nos alertar, né? Ela vem nos despertar para a necessidade que nós temos, e mais do que nunca nesse tempo, de nós estarmos preparados, de nós estarmos com a nossa vida preparada para a volta do Senhor Jesus. Tempos onde talvez tem sido tão pouco pregado e ministrado sobre isso. Nós vivemos muitas vezes de forma como se Jesus não fosse voltar, né? Nós muitas vezes nos perdemos no caminho, e nós nos esquecemos dessa verdade e dessa promessa que o Senhor Jesus ele fez para a sua igreja. E aqui ele vai comparar então a sua vinda como um casamento.
e aonde aquelas, né, as noivas que estiverem preparadas, então elas subirão com ele. E nós somos a noiva de Cristo, nós como igreja, nós que cremos no sacrifício de Jesus, que reconhecemos o sacrifício de Jesus, nós somos então a noiva amada, a noiva escolhida do Senhor. E eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e nos tempos de Jesus, os casamentos judaicos, eles ocorriam da seguinte forma: eles eram divididos em duas partes. A primeira, o pai do noivo, ele ia e buscava a noiva para o seu filho. Ele procurava essa noiva e ele procurava saber sobre ela, o valor do seu dote. E quando ele encontrava essa noiva, então ele dizia para o seu filho, ele enviava o seu filho para a casa dessa noiva, para que ele pudesse então conhecê-la e pagar o valor do dote. E esse filho então ele ia até a casa dessa noiva escolhida, e chegando lá, ele então pagava o dote, o valor, o preço por essa noiva, e assinava-se um documento que se chamava Ketubá, e eles assinavam esse documento, que era como se fosse uma certidão de casamento, aonde ali então essa moça, essa mulher, ela passava então a ser propriedade desse noivo. Mas ela ficava ali ainda, ele não levava ela ainda. Então ele saía dali da casa da noiva agora, dele, e ele ia então, voltava para casa do seu pai, e ele começava então a trabalhar, e ele construía ali a casa onde ele iria morar e levar a sua noiva quando ele fosse buscá-la. Não se sabe o tempo que ele demorava para construir, e também não se sabe o tempo que ele iria voltar para buscar essa noiva. O pai é quem determinava, o pai é quem dizia o momento que esse filho iria buscar essa noiva. E quando chegava, e antes disso, essa noiva ela tinha por obrigação estar então preparada sempre, porque havia sido firmado um compromisso e ela era propriedade desse noivo, então ela tinha que estar então preparada para quando ele viesse buscá-la, que poderia ser a qualquer momento. Então ela tinha que pegar uma candeia e ela tinha que manter essa candeia acesa com óleo, porque enquanto essa candeia estivesse acesa, todos ali à volta sabiam que ali naquela casa havia uma virgem que estava esperando, então, que estava comprometida com um noivo, e que ele então, no tempo determinado, ele voltaria para então buscar essa noiva. E quando chegava este tempo, o pai enviava o filho e ele ia na casa, mas ele não entrava, ele ficava de fora, e ele chamava essa noiva, e essa noiva então estava ali preparada e pronta para ir com ele. E ele a levava ali para a casa do seu pai, e seu pai abençoava eles. E ele então conduzia essa noiva para os seus aposentos, né, para os aposentos nupciais, aonde ali acontecia as bodas, e logo mais onde era consumado, né, o casamento, e logo mais havia um banquete onde esse noivo então ele apresentava sua noiva linda, e ele desejava que essa noiva ela fosse louvada por todos. E nós, como eu já disse no início, nós somos a noiva de Cristo, nós somos essa noiva
essa noiva que foi comprada também por um alto preço, onde Deus, que nos amou de tal maneira, enviou o seu filho aqui na terra, seu filho amado Jesus, seu único filho, por amor a nós, porque a palavra vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E então Deus vai enviar o seu filho, e a palavra vai dizer que Jesus então ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e ele então vem à terra e ele é rejeitado pelos seus, ele é humilhado, ele é desprezado, e ele passa por tantas coisas, e a máxima, né, do que ele passa é na cruz, ali onde ele leva, né, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, onde ele morre, né, pela tua igreja, e ele se entrega por ela, onde toda maldição, todo escrito de dívida, tudo aquilo que era contra nós, ali na cruz, quando ele diz, está consumado, ali o noivo, nosso noivo, Jesus, ele então paga o nosso dote, um alto preço, preço de sangue, preço de cruz, e ele paga então o nosso dote. É a palavra lá em João 14, eu vou ler aqui, João 14 vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa do nosso noivo, que nós podemos esperar e nós podemos confiar que ele virá no tempo determinado, como diz a palavra aqui, vigiai porque nós não sabemos, né? Não sabemos a hora nem o tempo que ele virá, mas nós sabemos que ele virá buscar a sua noiva que precisa estar então preparada, que precisa estar com a sua lâmpada acesa, com a sua candeia acesa. E por isso que Eclesiastes vai falar todo o tempo, seja alva as suas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça, porque nós precisamos estar preparados como noiva de Cristo para o momento que ele virá nos buscar e nos levará então para o teu descanso, que nos levará então com ele, aonde nós então ali desfrutaremos de um grande banquete, juntamente com noivas de todas as nações, tribos, raças, e nós estaremos ali com ele. Então, queridos, o Senhor ele incomodou muito o meu coração nesses dias, dessa necessidade de nós estarmos então preparados, né? Todos os dias precisamos pedir então sabedoria do Senhor, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, precisamos estar ali na presença dele, na dependência dele, cultivando ali um relacionamento com ele, intimidade com o Senhor, sabe? Nós estarmos perseverando nas dificuldades, nas tribulações, porque Jesus disse que nós passaríamos por muitas coisas, mas que ele estaria conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos permanecer e persistir, para que nós possamos então alcançar então essa promessa de que o Senhor virá nos buscar. Que nós possamos no grande dia ouvir, vinde bendito, bendita de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor.
É tão lindo isso, amados. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir isso do Senhor. Quero estar preparada para esse dia. Me dá sabedoria. Precisamos santificar o nosso coração, a nossa vida. Precisamos nos consertar naquilo que nós ainda precisamos. Cada um sabe, né, aonde a área da sua vida, aquilo que você precisa ainda que o Senhor trabalhe na sua vida. Então nós precisamos estar, sabe, todos os dias nos enchendo do azeite, nos enchendo do Espírito Santo, que nos ajuda em todas as nossas situações. A palavra diz que Jesus iria, mas que nós não ficaríamos sozinhos, não ficaríamos órfãos, que Ele enviaria um outro Consolador. A palavra que outro não é um significado de uma outra pessoa diferente, mas um outro igual, como Jesus, como Ele, que faria as mesmas coisas, que daria continuidade naquilo que Ele começou e que Ele fez aqui na terra. O Consolador que nos guiaria, nos conduziria a toda a verdade, que nos convenceria do nosso pecado, da justiça, do juízo, aquele que seria o nosso condutor, o nosso instrutor, aquele que nos ensina, aquele que nos consola, aquele que quando nós não temos palavras, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, amados, nós precisamos cada dia mais colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e buscarmos a Ele com todo o nosso coração, porque a palavra diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos e Ele vai se revelar a nós, sabe? O Espírito Santo que nos ajuda a obedecer, porque a palavra diz que aquele que ama o Senhor é aquele que obedece os seus mandamentos. E somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos obedecer ao Senhor, que nós conseguimos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então nós precisamos, como noiva, sabe, nos alegrar, precisamos que a nossa esperança seja renovada como uma noiva que está ansiosa, sabe, para que o seu noivo venha, para que o seu noivo chegue, para que o seu noivo venha ao encontro dela. E assim que nós precisamos estar preparados. E a palavra lá em Apocalipse vai dizer que aquele que não desistir, aquele que permanecer, ao que vencer, Ele nos dará a coroa da vida eterna. Então, irmãos, que nós possamos fazer como essas virgens prudentes que tinham ali o óleo, um pouco do óleo, mas que constantemente elas estavam se preparando e comprando mais óleo e buscando mais óleo para que a sua lamparina nunca viesse a apagar e para que no momento que o noivo as chamasse, elas estivessem prontas para ir ao encontro desse noivo que nos ama tanto e que pagou um alto preço por mim e por você. Essa palavra que eu queria deixar no seu coração nessa noite. E vamos orar para que nós possamos então estar meditando um pouco mais nessa palavra e que o Senhor ministre um pouco mais o seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como a tua noiva, a tua igreja, Senhor. A tua noiva, Senhor, que te aguarda, Pai. Que, Senhor, está na expectativa, Senhor, do dia em que o Senhor virá. O dia que o Senhor virá nos buscar, Senhor. Sabemos, Pai, que tem sido os dias tão difíceis, Senhor, que temos passado tantas situações, tantas perdas, tristezas, Pai, tantas dificuldades e necessidades, Senhor. Mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. Nossa esperança está na Tua palavra, na Tua promessa, nas Suas promessas, Pai.
nessa promessa que o Senhor disse que o Senhor ia preparar um lugar para nós e o Senhor voltaria para nos buscar. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, Senhor. Quebranta os nossos corações. Gera, Senhor, sim, Pai, verdadeiramente arrependimento genuíno, Senhor, no nosso coração. Quebrantamento, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos estar, Senhor, sempre na Tua dependência, Senhor. Para que nós possamos estar, Senhor, permanecer em Ti, Pai. E permanecer, Senhor, nesta esperança que é a volta do Senhor Jesus, para buscar a Tua noiva amada, Senhor, para um lugar, Senhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá, Senhor, mais lágrimas, mas que nós estaremos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha alegrar, Senhor, aquele que está entristecido, Pai. Que o Senhor, Pai, possa despertar a Tua igreja, despertar a Tua noiva. Que nós possamos, Senhor, estar preparados, cheias do Teu Espírito, Senhor, com vestes, Senhor, brancas, Senhor, alvas, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que no grande dia, Senhor, nós possamos entrar nos aposentos. Ah, Senhor, nós possamos participar das bodas do Cordeiro contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança, Senhor, aquele que está necessitado. Alcança aquele que está aflito, aquele que não tem esperança, Senhor. Ah, Deus, aquele, Pai, que talvez até pensou, Senhor, em tirar a sua vida, porque não encontra sentido, não encontra, Pai, uma razão. Que o Senhor, Pai, vá de encontro com essas vidas, que o Senhor possa usar a Tua igreja, usar as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos pregar o Evangelho, Pai, o Evangelho genuíno, Senhor. Oh Deus, a toda criatura, Pai, independente do lugar, independente, Pai, dessa situação que nós temos passado, que nós temos vivido, Pai, que nós possamos continuar firmes em Ti, Pai, firmes no Senhor, Pai, e pregando a Tua palavra, anunciando a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, para que vidas, Senhor, sejam alcançadas, em nome de Jesus, para que essa mesma esperança que nós temos, que essas vidas, Senhor, também possam, Senhor, ter, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai. Oramos e Te agradecemos. Te agradecemos pelo Teu grande amor. Te agradecemos, Senhor, por todo o sacrifício na cruz do Calvário, por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e vida eterna, Senhor, contigo, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus Te abençoe, que Deus Te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de Ti e que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e resplandeça a Tua glória. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a tua vida, que a comunhão preciosa do Espírito Santo esteja sobre todo o teu ser e que o Senhor te leve por caminhos de compreensão da sua palavra e de uma comunhão profunda com Ele em todos os dias. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Nós estaremos com os irmãos na quarta-feira, com a graça e a permissão de Deus. Mais uma vez um abraço a todos os nossos amados, a todos os amigos, a todos quantos nos ouvirem por aí afora na terra. Deus abençoe em nome de Jesus.